da Rádio Mega Brasil Online, olá você que nos acompanha por imagem no nosso canal no YouTube. Eu sou Marco Antônio Rossi e este é o Comunicação SA, programa da Mega Brasil, que em 2023 entra em sua sexta temporada, sempre destacando toda e qualquer ação de relacionamento e de consolidação de marca. Aqui também falamos sobre novas iniciativas de negócio, análises de mercado, lançamentos de produtos e serviços e de ações que impactam positivamente a sociedade. Antes de dar início ao programa de hoje, eu quero deixar aqui um convite para você que nos assiste pelo YouTube, que se inscreva no canal, curta a nossa página, clique no sininho de notificação e assim terá acesso a este e a outros conteúdos produzidos nesta plataforma na Mega Brasil. Semana passada foi comemorado o Dia Internacional da Felicidade, o que nos leva a uma reflexão mais ampla sobre o sentido dessa expressão. Afinal, onde cabe a nossa felicidade? Cabe em momentos com a família, em uma viagem, no preparo de uma refeição, ao ouvir uma música. A felicidade cabe também no trabalho, esse ambiente cercado de pressões, objetivos, responsabilidades. É possível sentir-se feliz dentro de um ambiente tão denso como esse ambiente de trabalho? Pois foi na semana em que se comemorou o Dia Mundial da Felicidade, que o meu convidado de hoje celebrou com bastante entusiasmo suas mais de 2 décadas de empresa, em minhas citações de Guimarães Rosa e do filósofo alemão Friedrich Nietzsche. Eu falo do Nelson Silveira, diretor de comunicação da General Motors da América do Sul e presidente do Conselho Consultivo da ABERGE, e no último dia 20 de março completou 22 anos de GM. Nelson, primeiramente, parabéns pelos 22 anos de estrada a bordo da GM e obrigado por estar aqui conosco no Comunicação SA. Olá, Marco. Eu que, na verdade, agradeço a tua gentileza, a gentileza das tuas palavras e a oportunidade de estar aqui para conversar um pouco com você sobre essa história, né? Que é uma história que realmente tem no seu bojo uma grande felicidade. Eu sou um profissional feliz por ter tido as oportunidades que tive na minha carreira. Então, o seu gancho aí foi muito oportuno. Ô, Nelson, você é um profissional nascido nas redações de importantes veículos, né? Foi Folha de São Paulo, Diário do Grande ABC e Jornal do Brasil. Eu queria começar fazendo, então, essa retrospectiva. Como foi essa transição para a comunicação corporativa e o que você levou de bagagem, das redações para esse ambiente corporativo? Como é que foi esse processo de transição? Obrigado pela pergunta, Marco. E é curioso que eu também cheguei no jornalismo não pela linha, digamos, mais usual, né? Porque eu queria ser jornalista, mas eu tinha um sonho de estudar na Unicamp, na Universidade de Campinas. Eu sou do interior, né? Sou caipira do interior de São Paulo e tinha esse sonho de estudar na Unicamp. E não tinha o curso de jornalismo na Unicamp. E o mais próximo que eu encontrei lá foi o curso de Ciências Sociais. Eu acabei fazendo o curso de Ciências Sociais, que me deu uma formação bastante eclética, né, tanto em Ciências Sociais, Política, Sociologia e Antropologia. Acabei enveredando pela Antropologia Social e fiz um mestrado em Antropologia Social. E quando eu estava terminando esse mestrado, surgiu a oportunidade de trabalhar na Folha de São Paulo, né? E aí eu acabei desistindo de um doutorado na Sorbonne, que já estava todo organizado, enfim, todo já ajeitado, e para poder trabalhar na Folha de São Paulo e realmente aí sim iniciar minha carreira como jornalista. E foram aí quase 11 anos, né, de jornalismo diário, nos quais eu usei muito o que eu aprendi, tanto em ciências políticas, quanto em sociologia, quanto também em antropologia, né? No começo dessa carreira, eu enveredei muito pelo lado da cultura e das artes, né? Inclusive, colaborei muito com a Ilustrada da Folha, fazendo crítica de teatro, crítica de cinema e crítica de artes plásticas, né? E depois, na medida que avancei na carreira e me tornei editor, e depois, como no final dessa carreira jornalística, como repórter especial do Jornal do Brasil, eu tive aí a oportunidade de ir mais para o lado da economia, né? Um pouco da política, mas bem mais na economia. E nesses anos finais aí de JB, uma experiência fantástica, né? Eu peguei o último grande período, né, do Jornal do Brasil, quando ainda o Jornal do Brasil era uma das principais mídias nacionais.
E eu tive a oportunidade, como repórter especial, de cobrir um momento importante da indústria automotiva no Brasil, que foi a aprovação do novo regime automotivo brasileiro, que aconteceu em 96 e começou a vigorar em 97, e que permitiu a segunda grande onda de investimentos da indústria global no país. Foi naquele momento, né, no final dos anos 90, em que os principais players da indústria abriram novas fábricas no Brasil, inclusive a GM, que abriu a sua fábrica de Gravataí, onde hoje a gente produz o Onix. Então, esse período coincidiu com a gestão do José Carlos Pinheiro Neto, nosso querido Pinheiro Neto, como presidente da Anfávia, e o Pinheiro Neto, como eu era um repórter importante de economia e cobrindo não só a indústria automotiva, mas também, ele se tornou uma das minhas principais fontes. E nós nos tornamos amigos, né? Criamos um relacionamento e foi daí a minha entrada para o mundo corporativo. Eu participei aí das principais iniciativas do setor entre 98 aí até final de 2000, início de 2001. E foi exatamente no momento em que o Jornal do Brasil entra em crise e a gente deixa de receber salários, começa a ficar numa situação difícil, que eu divido a fileira de assentos com o Pinheiro Neto num voo para o Salão de Detroit, de São Paulo para Detroit, e o Pinheiro me pergunta como que estão as coisas no JB. Eu falei, pô, Pinheiro, tá um pouco difíceis, eu acho que eu vou ter que sair de lá, porque eu não estou recebendo salário, enfim. E ele perguntou, você gostaria de trabalhar na GM? Eu falei, claro, é um sonho meu de realmente passar para o outro lado do balcão e começar a me dedicar para a comunicação corporativa. E foi exatamente aí que aconteceu essa conexão, eu recebi o convite e aí passei da reportagem, né, especial de economia do Jornal do Brasil, para a gerência de comunicação corporativa da GM no Brasil. Isso foi em março de 2021, para ser mais preciso. 2001. 2001, desculpa. Nelson, é interessante esse seu relato, porque, de um modo geral, nós jornalistas víamos, eu digo víamos porque hoje essa realidade já mudou bastante, mas víamos com até um certo preconceito a comunicação, né, nas empresas, né? Nós, nascidos, eu estou falando por mim, não sei se estou tomando até a liberdade de colocar no plural, mas víamos com certas restrições a comunicação praticada na área corporativa. Mas a transição que você faz é bastante interessante, porque você começa por uma área importante, mas uma área mais palatável, que é a área da cultura, não tem tanto envolvimento assim com as empresas, e quando você vai para a economia, aí sim, a economia é uma editoria que aproxima muito a gente da realidade corporativa, da realidade econômica, enfim, nossas fontes são fontes calcadas na indústria, eu vivi isso também no Jornal à Tarde. Isso, de certa forma, facilita o trânsito, ou facilitava o trânsito, vamos colocar no passado, porque hoje a comunicação corporativa ganhou uma outra conotação, enfim, a realidade é absolutamente outra, né? É verdade, Marcos, você tem razão, a tua reflexão realmente faz todo sentido. E eu diria o seguinte: um dos fatores que me fez, que possibilitou com que eu conquistasse o protagonismo na reportagem sobre economia, foi uma questão também de formação. Eu tive uma formação liberal no sentido filosófico, né, do liberalismo de Adam Smith, enfim, do liberalismo filosófico e econômico. Então, o fato de ser liberal e ter uma postura sem viés, né, um pouco neutra na abordagem dos temas da economia, me ajudou muito a crescer como jornalista de economia e principalmente na conexão com as fontes, né? Era um momento que havia já um embate muito grande entre esquerda e direita no país, e eu tinha uma posição, digamos, ideológica mais de centro. Sempre tive uma posição ideológica mais de centro, claro, um centro preocupado com as questões sociais, sempre tive essa preocupação, mas com a perspectiva mais liberal no sentido filosófico da palavra. Então, isso tanto facilitou o meu protagonismo no jornalismo econômico e na minha interação com as empresas, né? Isso facilitou minha interação com os principais executivos da época, né? E a criação de fontes, como também facilitou nessa transição.
e eu entendi naquele momento que era uma oportunidade para mim de mudar um pouco esse conceito que se tinha do profissional de jornalismo que ia para o outro lado do balcão, né? De começar a trabalhar para construir uma comunicação que fosse mais transparente, que fosse mais conectada com as necessidades e com os interesses da sociedade. Então, eu acho que a transição, para mim, foi fácil porque eu enxerguei essa oportunidade e eu pude exercer na prática, né, essa oportunidade de mudar o estilo de comunicação que se fazia na indústria naquele momento. E eu acho que eu fui um agente e contribuí muito para a mudança da cultura comunicacional na indústria ao longo desses anos de carreira. Muito bem, Nelson. A gente vai poder agora aprofundar depois no próximo bloco um pouco mais sobre essa realidade que você encontrou ao chegar na GM, do ponto de vista não só do ambiente econômico, mas também da comunicação que se praticava à época. A gente vai a um breve intervalo e voltamos dentro de instantes na continuidade dessa conversa, dessa entrevista que faço com o Nelson Silveira, que é diretor de comunicação da General Motors para a América do Sul. Vamos a um breve intervalo e voltamos dentro de instantes com mais Comunicação S.A. Até já! Change is coming. There's a light out from the sun. A new time, a new day, a new world is coming. And I can see the dawn has just begun. A new home, a new way is on the horizon. We're making the world a better place, one person at a time. Making the world a better place, one day at a time. And it starts right now. Change the world. I think it's incredibly important that General Motors has taken this step towards EVs. We're talking about one of the world's most iconic companies here that will cause other people to stand up and say it's time. We're going to follow their lead. Change is blowing like the wind through the trees. The wheels are spinning and life is in motion. And I can see a light shine through the leaves. A new spark of new life is on the horizon. We're making the world a better place, one day at a time. And it starts right now. It starts right now. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que está nos acompanhando pelo nosso canal no YouTube. Estamos de volta com o Comunicação S.A. Hoje eu recebo Nelson Silveira, que é diretor de comunicação da General Motors para a América do Sul, e falamos aqui sobre as 2 décadas de vivência do Nelson dentro da GM, comemorada semana passada, das redes sociais, entre seus amigos também, e, claro, trazendo aqui muitas recordações desses momentos que ele passou de carreira, que foram importantes ao longo da carreira do Nelson. Acho que talvez o período mais longo da sua carreira está sendo vivido dentro da General Motors. Mas antes eu quero aqui fazer um lembrete a você, e quer saber um pouco mais sobre comunicação, que siga os canais da Mega Brasil, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, e assine também a nossa newsletter diária e gratuita, que é a direto da redação. Você consegue fazer essa assinatura lá no nosso portal.
Nelson, eu tenho uma lembrança muito positiva da General Motors, que foi a primeira indústria automotiva na qual eu coloquei os pés. Eu estou falando do ano de 1978. Acho que você não era nascido ainda. E, à época, a comunicação era liderada pelo Antônio Romeu Neto, que me recebeu muito bem, foi muito cordial, muito atencioso, e aquilo me impressionou muito, pois eu era um repórter em início de carreira. Na minha concepção, é assim, por que ele está sendo tão atencioso, tão cordial, tão prestativo, percebendo esse repórter em início de carreira. Então, isso marcou muito para mim, essa relação com a General Motors. Eu queria saber de você, qual foi a GM, em termos de comunicação, naturalmente, né, que você encontrou em 2001, quando ingressou na companhia, como gerente de relações com a mídia, justamente, talvez, aquele papel que o Antônio Romeu Neto fez lá comigo em 1978. Como é que era aquela relação? Marco, obrigado pela pergunta. E assim, eu tive a felicidade de entrar para uma empresa que tem uma longa história de comunicação de sucesso, né? Então, a GM, ela, ao longo da história, sempre foi um benchmark em termos de qualidade da sua comunicação, né? Então, tem muitas pessoas que me antecederam e que ajudaram a criar, né, esse contexto e que ajudaram a criar essa credibilidade, né, essa reputação da GM no mercado e de uma comunicação que sempre foi muito ativa, muito proativa, né, e muito próxima do mercado e dos jornalistas. Então, eu já chego num local que era um local de excelência, né? Então, eu tive a felicidade de entrar para uma empresa que já tinha todo esse histórico de excelência em comunicação. Mas tinha também um desafio, porque nós estamos falando, março de 2001, nós estamos falando do fim dos tempos analógicos e o início dos tempos digitais, né? Então, eu tinha um grande desafio, que era o desafio de fazer essa transição, né? Que depois a gente nem sabia exatamente, né, que seria isso, mas que depois se tornou o que a gente chama hoje de transformação digital, né? Mas naquele momento, o grande desafio era exatamente aquele momento em que a comunicação ela saía de um campo que estava muito mais ligado às relações públicas, e as relações públicas no sentido de era um tipo de relacionamento, um relacionamento mais intimista, mais afetivo, uma ligação quase de amizade, né, que se tinha entre os comunicadores corporativos e os jornalistas, para um contexto em que a comunicação ela se tornava um pouco mais profissional, né? Já existia um movimento, né, de transformação das mídias, já existia um movimento de mudanças no mercado do perfil dos jornalistas, e o mercado já exigia uma nova comunicação que fosse muito transparente, que fosse baseada em relações muito mais profissionais do que afetivas. Então, eu entro nesse momento, digamos, de transição e começo a trabalhar exatamente com isso, né, de começar a usar dados, né, dados científicos, né, que na época a gente ainda não era digital. Então, os dados que você tinha ainda não eram dados muito precisos, mas as nossas agências já nos conseguiam nos municiar de dados que nos permitiam entender quem era a protagonista, quais eram as mídias relevantes, quais eram as audiências, quais eram as mídias que a gente deveria trabalhar para chegar nas audiências que a gente precisava chegar. Então, esse trabalho, digamos, mais científico, com uma relação um pouco mais profissional, ele começa a se intensificar naquele momento. Não estou dizendo que não fosse profissional antes, o que eu quero dizer é que tem essa transição de relações mais afetivas para relações um pouco mais profissionais e pautadas na realidade do negócio. Então, começa essa mudança e a gente começa principalmente a usar muito dado, né? Muito dado mais das agências, que as agências nos traziam, né, com dados de audiência, né, dados de alcance das mídias. Então, a gente começa a trabalhar muito mais com dados para poder construir o nosso planejamento de comunicação. Então, acho que isso foi muito importante para mim, naquele momento, trazer
e ter a oportunidade, né, de trabalhar nessa transição e começar a construir uma nova comunicação, que era uma comunicação mais científica, vamos dizer, e menos afetiva do que antes. Não que o afetivo deixe de ser importante, o afetivo sempre continua sendo importante na construção de relacionamentos, mas relacionamentos agora pautados muito mais por dados consolidados, né, dados mais científicos, então estabelecer um novo tipo de relação aí no mercado. Nelson, apesar de você tratar com certa naturalidade essa transição, a gente sabe que mudança nunca é alguma coisa fácil, né? E estamos falando aqui de uma mudança de paradigma, essa mudança do analógico para o digital, no momento em que você destaca, era um salto quase que no escuro. A gente não tinha infraestrutura suficiente, enfim, para fazer as coisas onde a nossa imaginação levava, né? E aqui eu quero lembrar um trecho do texto que você colocou quando celebrou seus 22 anos de GM. Você dizia que em cada passo um desafio, em cada desafio um salto à frente. Como que você enxergava aquilo? Que dificuldades ou que obstáculos você teve que vencer para implementar, de fato, essa transição daquele digital, falamos de um digital, talvez, do 486, da velocidade de 500K, enfim, como é que foi? Quais foram os grandes desafios que também afligiram o profissional Nelson, já com foco naquela realidade digital que se avizinhava? Foram inúmeros, né, Marco? E veja que todo o processo de transição é um processo em si difícil, né? Muitas vezes doloroso, mas também nas transições a gente tem muitas oportunidades, né? Então, eu sempre tive na minha vida eu sempre procurei ter um sentido positivo na minha vida. Eu sempre procurei ser otimista, cautelosamente otimista, óbvio, a gente não pode ser poliana, né? A gente não pode enxergar o mundo cor-de-rosa, a gente tem que ser crítico. Então, eu diria, eu sempre fui cautelosamente otimista, eu sempre fui muito crítico, né? Mas eu sempre tive uma perspectiva de trabalhar na construção de coisas, né? E não na manutenção ou destruição. Então, esse otimismo, né? Essa atitude positiva de enfrentamento dos desafios, acho que me ajudou muito ao longo da carreira. E veja, é um momento em que você começa a ter a decadência da chamada mídia tradicional e o surgimento das redes sociais e das mídias sociais. Então, é um momento muito complexo, né, em que você tinha toda uma tradição que vai se rompendo, né, que vai se dilacerando, que vai consumindo todo um cenário que você tinha ali, para a chegada de um novo cenário que gerava uma grande disrupção, né? Você praticamente naquele momento, durante alguns poucos anos, você troca um modelo estabelecido ao longo de um século, né, ou de mais de um século na sociedade, por um novo modelo totalmente diferente, né? E você começam a surgir novos players, começam a surgir novas mídias, começam a surgir blogs, começam a surgir as redes sociais, o mundo da mídia começa a mudar completamente. E as pessoas começam a entender que existem outros canais através dos quais elas podem buscar informação. Então, é um momento muito complexo, que você tem que conviver com o que existia antes, né? E entender como é que você se relaciona com o que passa a surgir a partir daquele momento, e como é que você usa essa mudança de uma forma inteligente e positiva. Então, essa preocupação com a qual eu já cheguei na indústria, que era uma preocupação de trabalhar mais com dados científicos, de trabalhar mais com informação relevante, de audiência, de engajamento, isso tudo me ajudou muito nesse processo de transição, né? E tendo aí os suportes, né? Sempre tendo suporte aí de agências que sempre estiveram aí com parcerias com a GM, no sentido de poder municiar a gente de dados que permitissem que a gente endereçasse esses grandes desafios. Muito bem, eu estou conversando com o Nelson Silveira, diretor de comunicação da General Motors para a América do Sul, sobre esses 22 anos de GM que o Nelson acabou de completar, 22 anos cercado de transformações, de muita história. Nós vamos para um breve intervalo e na volta, Nelson, eu quero conversar com você sobre o seu processo de expatriação. Você
foi jogado às feras no meio em plena Europa, longe de casa. Como é que foi esse processo quando você foi levado para Portugal e depois assumiu a comunicação na Europa? A gente vai saber desse detalhe da história dessa carreira do Nelson, dessa brilhante carreira que o Nelson vem traçando na General Motors também, no próximo bloco. Vamos para um breve intervalo e voltamos dentro de instantes. Até já. Dor de cabeça na hora de buscar um serviço de comunicação para sua empresa? Isso é coisa do passado. Acesse anuariodacomunicação.com.br e encontre a solução para as necessidades da sua marca ou produto. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Estamos de volta com o último bloco do Comunicação SA de hoje. Eu recebo aqui Nelson Silveira, diretor de comunicação da General Motors para a América do Sul, que acaba de completar 22 anos de GM. Estamos aqui compartilhando momentos dessa história que refletem muito o momento pela qual a sociedade, esse momento de transição e transformação pela qual a sociedade passou como um todo na área de comunicação. Nelson, no seu texto de comemoração, você destaca o combustível, e a gente acabou de falar isso no bloco anterior, que os desafios representam na sua trajetória profissional na General Motors em particular. E eu gostaria de falar um pouco sobre isso, queria falar da sua expatriação, o momento em que você é colocado primeiramente como diretor da GM em Portugal e depois liderando a comunicação da companhia na Europa. Como é que foi essa experiência, Nelson? Incertezas e que desafios cercaram os pensamentos do Nelson Silveira no momento em que foi dito a ele, olha, você vai sair do Brasil e vai para esse desafio na Europa? Marco, como eu já tinha comentado antes, eu tive a felicidade de entrar em uma organização que sempre teve um histórico de excelência em comunicação, né? E tive a oportunidade, nessa primeira fase minha, entre 2001 e 2005, de conviver com dois grandes comunicadores a quem eu gostaria de prestar uma homenagem aqui. Um é o José Carlos Pereira Neto, nosso vice-presidente, a pessoa que me trouxe para a GM, e que sempre foi um excelente comunicador, né? Sempre teve uma interação com a mídia absolutamente espetacular. Era uma pessoa sempre foi, né, uma pessoa muito querida pela mídia. Deixo o meu abraço aqui para o querido Pereira Neto. E queria citar também o meu grande amigo Pedro Luiz Dias, né, que era o meu diretor de comunicação e que também foi absolutamente importantíssimo nesse processo, né? Eu acho que esse processo que eu comentei no bloco anterior foi um processo que eu tive a oportunidade, a felicidade de construir junto com o Pedro Luiz, que sempre foi um visionário, né? Um cara à frente do seu tempo e que me ajudou a enfrentar esses desafios, sempre me apoiando e me incentivando a seguir em frente nesses primeiros anos e em todo esse processo de transição. Então, o Pedro Luiz Dias foi um dos grandes, né, comunicadores, hoje está aposentado com outras atividades, mas é uma pessoa a quem eu tenho muito apreço e tenho uma enorme gratidão também, porque sempre foi aquela pessoa que sempre me apoiou e me incentivou a seguir em frente, e foram eles exatamente, né, que me colocaram com a oportunidade de enfrentar esse desafio de ir para a Europa. Eu participei de um processo de seleção interno na companhia, eu concorri com outros 5 colegas globais para essa posição de Head de Public Affairs e comunicação em Portugal. Era um desafio difícil, porque o desafio era construir um plano de comunicação para o fechamento da fábrica que nós tínhamos na cidade de Azambuja, perto de Lisboa, e o meu diferencial, digamos, nesse processo de seleção foi o fato de que meu primeiro grande desafio, logo que eu cheguei na GM, foi o encerramento da produção de caminhões no Brasil. Você se lembra que a gente tinha a produção de caminhões GMC aqui, era um negócio complexo, que não era rentável, e a gente tinha o desafio de fechar essa operação. E
Eu trabalhei junto com uma consultoria e eu tive, quando a gente estava construindo esse plano, eu tive um insight. Nós, comunicadores, nós somos contadores de história, né? E as nossas histórias, elas, quanto mais genuínas e autênticas elas forem, e contarem de uma forma transparente, né, aquilo que é o nosso objeto, né, de comunicação, elas vão ser mais eficientes, mais eficazes. E eu pensei o seguinte, e aí eu levei essa ideia para a nossa diretoria. Se a gente anunciar que nós vamos fechar a fábrica e parar a operação, a notícia, obviamente, é super negativa. Agora, por que nós estamos fechando a fábrica e parando essa operação? Porque nós vamos canalizar esses investimentos para a nossa marca Chevrolet. Então, vamos construir uma história, que era uma história absolutamente verdadeira, eu não inventei nada. Eu apenas construí um press release, né, uma história que mostrava que a GM, ou seja, ao invés de dizer que nós estávamos fechando uma operação, o título era GM concentra investimentos na marca Chevrolet no Brasil. Então, a gente transformou uma história que era uma história super negativa numa história extremamente positiva. E o resultado disso foi excelente e muito positivo. Então, essa experiência, esse trabalho que eu fiz com a GMC aqui no Brasil, foi talvez a minha principal credencial para ter sido selecionado para ir para Portugal. E em Portugal eu tive aí a oportunidade, né, de em pouco mais de um ano de trabalho que eu fiquei lá em Lisboa, de construir um plano de comunicação que foi um processo muito difícil, porque era uma fábrica pequena, mas importante para o país, né? E que foi o processo de construir um plano de comunicação que terminasse, que contasse uma história que no final tivesse um impacto positivo, né? Então, ao longo desse ano e das negociações que foram ocorrendo, eu comecei a construir um storytelling, né, que resultou no final na comunicação não do fechamento da fábrica, mas da oferta da GM Europa, do melhor plano de compensação para o fechamento da fábrica de toda a história da indústria na Europa. Então, a história que a gente contou não foi a história do fechamento, foi a história de que os nossos colaboradores ali naquela operação estavam recebendo dentro daquele processo, um plano de compensação pelo fechamento da fábrica, que era um plano histórico para a indústria na Europa. E isso gerou não só uma grande cobertura positiva de mídia, como, juntamente com a cobertura que a gente fazia com o trabalho de comunicação de produto, gerou um resultado muito positivo. A Opel saiu do terceiro lugar no ranking de vendas em Portugal do ano anterior para a segunda posição, crescendo 2 pontos de market share. Então, eu construí toda uma comunicação corporativa e de produto, contando histórias que traziam, né, os eventos para um lado positivo, e com isso a gente conseguiu não só proteger a reputação da marca na Europa e em Portugal, como crescer em market share e crescer no ranking de vendas no país. Então, acho que esse resultado é um resultado que é uma prova de que deu certo, né, a comunicação. E foi isso que levou a companhia a me oferecer a oportunidade de me mudar para Zurique com a família, assumindo aí a liderança da comunicação corporativa na Europa. Bom, você fica por quanto tempo lá na Europa, à frente da comunicação da GM no continente? O total de pouco mais de 4 anos, Marco. Eu fui em setembro de 2005, fiquei até final de 2006 em Portugal. Em janeiro de 2007 eu recebo essa nova missão, né, de liderar a comunicação na Europa, então me mudo com a família para Zurique e continuei em Zurique até julho de 2009. Então foram praticamente pouco mais, uns 4 anos mais ou menos que eu fiquei lá na Europa, e aí nessa nova posição em Zurique, aí as funções o desafio era muito maior, né, eram 45 comunicadores, né, nos vários países que compunham a Europa, incluindo as antigas repúblicas socialistas soviéticas que faziam parte da GM Europa. Então, eu liderava um time de 45 gerentes nos vários países que eram responsáveis por comunicação corporativa. Então, foi um desafio bastante grande. Agora, é esse perfil que te traz de volta para o Brasil e agora você cuidando da comunicação de América do Sul, mais uma vez no continente? Então, Marco, na verdade, assim, a experiência que eu tive na Europa, eu costumo dizer que foi uma espécie de doutorado em comunicação corporativa. Eu tive primeiro essa experiência em Portugal, que foi muito bem sucedida, como eu contei, e depois na GM Europa, em Zurique,
Foram, digamos, um ano e meio de bonança em que a Opel voltava a dar lucro e que a gente começava a ter resultados positivos numa estratégia multimarca que a gente tinha lá no continente. Eu trabalhei muito positivamente com isso. Eu tive a oportunidade de liderar uma iniciativa pioneira em mídias sociais. Lembra-se que isso era o começo do Facebook, do Twitter, né? Lá para 2005, 2006, 2007. Então, eu liderei uma iniciativa pioneira na indústria, que foi a criação de um portal customizado para mídias sociais. Então, eu tinha um time que produzia conteúdo para as mídias sociais. Textos curtos, vídeos, textos em 140 caracteres para Twitter, vídeos curtos adequados à mídia social, enfim, era todo um trabalho de produção de conteúdo específico para a mídia social. Então, primeiro, eu tive essa oportunidade, então, durante uns 2 anos e meio, mais ou menos, lá em Zurique, de liderar esse processo inovador. Eu criei um blog do nosso presidente na época na Europa, que era o Karl Peter Foster. Eu criei um blog dele e foi uma das primeiras iniciativas, né, na indústria. A gente tinha criado o blog do Bob Lutz nos Estados Unidos, eu paralelamente criei o do Karl Peter Foster na Europa, e foi uma iniciativa que me deu muito estofo, né? Eu aprendi muito em como lidar com o digital, em como lidar com as mídias sociais, né? E também, nesse mesmo período, nós criamos nós aprimoramos o nosso serviço de monitoramento de mídia através de um fornecedor que nos atende até hoje, aqui na GM, e eu criei um newsletter diário de notícias em 7 línguas para a Europa, que também foi uma iniciativa super inovadora, né? Inclusive, tinha de russo a inglês, tinham praticamente as principais línguas da Europa. E isso saía todo dia às 9 horas da manhã para toda a nossa organização na Europa. E tive, quando a crise começou, né? Eu tive a oportunidade de ser escalado para liderar o trabalho de comunicação do Chapter 11 na Europa. Então, assim, foi um momento complexo, mas foram 6 meses intensos no qual eu construí o plano de comunicação para a comunicação do Chapter 11 na Europa, obviamente alinhado com os colegas de Detroit. Era um grupo muito seleto de pessoas e eu trabalhava isolado do grupo. Foi um momento muito desafiador, porque eu não podia contar nada do que estava acontecendo para ninguém, porque a gente ia fazer o filing para o Chapter 11 nos Estados Unidos. E era um trabalho muito intenso. Então, nesse período, além de construir esse plano de comunicação, eu fui convocado pela minha liderança a fazer um trabalho de background com algumas das principais mídias da Europa, um trabalho muito intenso, em que eu não podia aparecer, tinha que ser uma conversa toda em off, mas que eu municiasse as principais mídias de elementos que permitissem com que elas fizessem uma cobertura apegada aos fatos, né, do que estava acontecendo. Então, foi um momento muito difícil, né? Você deve se lembrar dessa história, mas que eu fui construindo esse relacionamento com essas mídias. Eu acho que que eu mais destaco disso foi o relacionamento que eu construí com o editor de indústria automotiva no Financial Times. O Financial Times até hoje é a bíblia do jornalismo econômico, né, no mundo, um jornal que influencia o resto da mídia no mundo, né? E eu, através desse relacionamento que eu fui construindo ao longo do tempo com o John Reed, que era o editor de indústria na época do Financial Times, eu influenciei, né, de maneira positiva e forneci informações em background para que ele, no dia 1 de junho de 2009, quando foi decretado o Chapter 11, na sequência disso, saiu uma manchete do Financial Times, uma página inteira do Financial Times, em que o John Reed mostrava que o plano de comunicação da GM tinha viabilidade e eles colocaram o título que a GM era a fênix que vai ressurgir das cinzas. Então, é uma matéria muito positiva que teve um impacto tremendo na mídia global, porque a partir daí a mídia teve uma postura positiva em relação ao nosso processo, né, de Chapter 11, e isso contribuiu decisivamente para ajudar a segurar, né, ou impactar ao mínimo a reputação da companhia e das suas marcas, né, ao redor do planeta, e com isso a gente conseguiu passar por um processo muito rápido. Foram apenas 39 dias, foi a falência mais curta da história do Chapter 11 nos Estados Unidos, e a GM surgiu renovada daí como essa nova GM que a gente conhece hoje. Nelson, a gente já estourou o nosso tempo, mas eu queria fazer rapidamente os desafios, como que você enxerga agora
esse momento de América do Sul? Que desafios que se colocam? A América do Sul passou por um processo, digamos assim, não foi de estagnação, mas um processo econômico um pouco mais difícil. Parece agora que a cena com alguma retomada econômica. Como que você enxerga esse momento da companhia e da indústria automobilística como um todo no nosso continente? Eu acho que são dois elementos aí, Marco, que eu gostaria de comentar. Um é a questão do desafio da transformação pela qual a indústria está passando, né? Saindo de uma indústria que produzia e vendia carros a combustão para uma indústria que é impactada e tentando dar sua contribuição para reduzir os impactos do aquecimento global, está se transformando aí numa nova indústria, numa indústria de tecnologia, numa indústria que vai oferecer serviços e software e hardware para o mercado, numa jornada rumo à eletrificação, a um futuro 100% elétrico. Esse é o desafio do negócio, né? E isso caminha, digamos, com muitos desafios, mas acho que caminha bem. Mais O rápido outro do que a gente desafio, imaginava, hein, Nelson? mais rápido do que a gente imaginava, porque o carro elétrico é muito bom. Ele protege o planeta, né? E é bom é mais econômico, é gostoso de dirigir, ele tem uma série de benefícios para o consumidor também. E o outro grande desafio é o desafio da comunicação, né? Porque veja que agora nós estamos em plena era digital, então nós estamos vivendo em um mundo digital. Então a comunicação é uma comunicação para esse mundo digital. Então o desafio hoje é da gente praticar o que eu chamo de comunicação 360, que a gente ter a capacidade de usar todos os canais que a gente tem disponíveis, sejam os canais de mídia espontânea, que eu prefiro chamar de mídia conquistada, porque nada é espontâneo, sejam os canais proprietários que a gente tem, que são os nossos canais nas redes sociais, nosso site da Chevrolet, site da GM, e os canais de mídia paga, né? Então a gente tem hoje, o nosso desafio é ter o máximo de interação com o marketing na construção das campanhas, e quando a gente constrói uma campanha, primeiro a gente identifica quem é o público target, né? Onde que está esse público target e quais são os canais onde esse público acessa a notícia. Para aí a gente poder construir as nossas histórias, os nossos materiais, né, os nossos assets, né, todo o conjunto, vídeos, fotos, gráficos, etc., textos, que nos permitam engajar esses consumidores onde eles estão buscando informação. Então, a comunicação hoje se tornou uma comunicação muito mais complexa, né? Porque você tem que usar youtubers, você tem que usar influenciadores de Instagram, você tem os jornalistas que migraram para as novas mídias e hoje protagonizam, né, no mundo online e digital e que tem uma grande relevância também. Enfim, você tem uma multiplicidade de canais, então a comunicação hoje é uma comunicação multicanal. E você tem que entender bem quais são os canais que te conectam com os públicos-alvo de cada história que você vai contar. Então, são públicos diferentes e você tem que fazer esse fine-tuning o tempo todo de identificar quais são esses canais que te conectam com o público. Por outro lado, hoje nós temos dados científicos, né, muito precisos, né? O digital te fornece a possibilidade de ter acesso a dados científicos importantes. Então, tudo que a gente faz hoje é baseado em Big Data, né? Nós fazemos análise dos dados que a gente recebe, temos agências que nos ajudam nesse processo, e nosso trabalho de comunicação hoje é muito científico, né? Mas também é um trabalho que envolve muito engajamento pessoal, né? Nós não só temos que continuar a ser bons contadores de histórias, mas eu digo que nós passamos da era do storytelling para a era do story doing, porque hoje já não basta mais você só contar uma boa história. Essa história tem que ser autêntica, genuína, verdadeira, para que ela possa ter credibilidade e que possa nos conectar com as audiências e engajar essas audiências no diálogo. Então, é um processo rico, é um processo que encanta, né? Mas que, ao mesmo tempo, é um grande desafio e que é o que nos anima, digamos, todo dia a acordar e tentar nos abstrair dos nossos vieses, né, dos nossos bias, para entender como é que funciona o mundo e a comunicação hoje e poder fazer uma comunicação eficiente que leva as nossas marcas a criar um diálogo com suas audiências. Muito bem, acabamos aqui fazendo um quarto bloco nessa nossa conversa tão gostosa aqui. Falar em gostoso, tinha uma questão que eu queria colocar para você, que era do Nelson Cozinheiro. Mas essa, então, não vai dar tempo de fazer. Eu vou deixar para a Paula Weber, do seu Pitadas e Palpites, oportunamente,
conversar com o Nelson, porque eu sei que a arte de cozinhar também ele domina, né? Nelson, queria te agradecer bastante pela sua participação no Comunicação de hoje, cumprimentá-lo mais uma vez por essa jornada de mais de 2 décadas, à frente da comunicação da General Motors. Eu que agradeço, Marco, e a oportunidade de conversar com você e com toda a nossa audiência aí, e quero deixar um grande abraço a todos. Muito obrigado mais uma vez, Nelson. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Semana que vem tem mais Comunicação S.A. Até lá.